Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago Carlos e esse é o canal Thiago Carlos Dev. Aqui falamos sobre programação. Atualmente estamos resolvendo alguns exercícios de lógica e algoritmos para iniciantes com JavaScript. Aproveitando, peço que se você não for inscrito neste canal, por favor se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like e também compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos que estão aí estudando lógica e algoritmos. Fazendo isso, você ajuda bastante o nosso canal a crescer. Hoje chegamos ao exercício de número 61, exercício que tem por título Reservar Cinema, e o exercício é o seguinte: desenvolva um programa que simule a reserva de cadeiras de um cinema. No total serão 10 cadeiras. Quando o usuário escolher qual a sua cadeira, deverá ser apresentado quais as cadeiras estão livres e quais estão ocupadas. Caso o usuário escolha uma cadeira já ocupada, uma mensagem deverá notificá-lo que a sua opção já foi escolhida e deverá perguntar se ele quer escolher outra. O programa será encerrado quando o usuário optar por não escolher mais cadeiras. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já aviso logo de início. É um exercício um pouquinho grande, mas a gente vai fazer aqui por partes, né, bem tranquilo, para que todo mundo possa entender. Tá? Já começamos aqui declarando a nossa variável de input, as funções de cabeçalho e rodapé que nós vamos estar precisando. E vamos começar aqui com a estrutura, tá, de repetição, a qual vai funcionar nosso programa, tá certo? E como você ouviu lá no início, o usuário sempre vai ser questionado se ele quer continuar reservando a cadeira ou não. Então nós vamos criar essa estrutura de repetição e vai ser da seguinte maneira que nós vamos fazer. Deixa eu colocar aqui do enquanto acontecer alguma coisa. Então, dentro dessa estrutura aqui, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar o cabeçalho. Ok? Vamos colocar aí, por enquanto, só o cabeçalho. Isso. Só para vocês verem funcionando. Como a gente depende de alguma situação aqui, fora, nós vamos criar uma variável, tá certo? Essa variável vai se chamar resposta. Então, aqui, depois de funções, vou colocar declaração de variáveis. E aqui vamos criar resposta, tá, ok? E nessa estrutura de repetição, o que é que eu vou querer aqui? Quando é que ele vai sair dessa estrutura, né? Quando resposta, não, isso, quando resposta for igual a sim. Enquanto a resposta for igual a sim, ele vai continuar nessa estrutura. Quando for uma resposta diferente, ele vai sair da estrutura de repetição. Então, para isso, eu vou fazer uma parte aqui de entrada de dados. E aqui a gente vai colocar resposta. Vai receber o input.question. E aqui eu vou perguntar: quer continuar? E aqui S para sim e N para não. Ok? Opa. Então essa vai ser a pergunta, né, que ele vai fazer para continuar o programa. Então essa vai ser a pergunta, né, e a variável que vai determinar aqui se o usuário vai continuar dentro dessa estrutura de repetição ou não. No final aqui, o que é que a gente vai colocar? Console.clear cabeçalho console log e aqui dentro programa encerrado e embaixo rodapé. Pronto, são as duas funções que nós declaramos até então. Então o programa vai se dar todo dentro dessa estrutura aqui, tá? Porque sempre vai perguntar ao usuário se ele quer continuar reservando a cadeira, tá? Então, criamos aqui a variável resposta, que vai receber justamente a resposta do usuário e vai verificar se for igual a sim, né? Se for igual a S, então ele continua aqui reservando cadeira. Se for diferente, ele vai sair e vai encerrar o programa. Vamos executar aqui no exercício 061 e vamos ver, ó. Pronto, ele está mostrando o nosso cabeçalho, que é a única função que está aqui dentro.
e está perguntando, quer continuar? Sim. Eu vou responder sim. Ele continua. Quer continuar? Sim. Quer continuar? Quando eu dizer não, ele vai sair. Então, programa encerrado. Você viu que saiu repetindo um cabeçalho após o outro. Para resolver isso aqui, eu vou colocar aqui um console.clear. Vamos executar de novo. Quer continuar? Ele vai limpar e vai exibir. Aqui você vai ver que não vai ter mudança nenhuma, porque ele vai limpar e mostrar de novo tanto o cabeçalho como essa pergunta aqui. Então, se eu disser sim, ele continua. Quando eu disser não, programa encerrado. Então, essa primeira parte aqui já está funcionando corretamente. Vamos para a segunda parte agora, que nós vamos criar uma estrutura de repetição, tá? Que vai receber os valores, os números que vão ser apresentados, tá? E a variável que vai receber esses valores, que vai mostrar as cadeiras para o usuário. Então, aqui a gente vai criar uma constante que vai ser chamada de quantidade de cadeiras, que vai ser igual a 10. E abaixo a gente vai criar uma reserva, que vai ser a nossa lista, vai ser um array, tá? Então essa variável aqui é que vai armazenar as cadeiras e vai mostrar justamente os números, né? E se ela está disponível ou não. Vamos por partes aqui, vai ser bem simples. Então criamos a variável, criamos a constante. Aqui a gente vai colocar inserção de valores no array. Reserva, ok? Para ficar bem explicadinho aqui. Aqui a gente cria uma estrutura de repetição, o for. Então let, o contador vou colocar apenas C. Em vez de 0 eu vou colocar 1, tá ok? Só para facilitar o entendimento. Enquanto C for menor ou igual à quantidade de cadeiras, C mais, tá? Esse C é o contador, tá, gente? O C é o contador. Só simplificando aqui. Então, enquanto C for menor ou igual à quantidade de cadeiras, reserva em C vai receber o contador, tá? Então, o nosso array que vai mostrar as cadeiras, ele já está formado, tá? Ele está recebendo os valores de 1 a 10. E agora, como que a gente vai mostrar essas cadeiras aqui dentro dessa estrutura? Como que nós vamos fazer isso acontecer? Nós vamos criar uma função, tá certo? Essa função, ela vai se chamar, deixa eu botar aqui, parte de função, pronto, função. Essa função, function, ela vai se chamar cadeiras cinema, ok? Então essa função vai se chamar cadeiras cinema. Para a gente mostrar ela todas em uma linha só, a gente vai criar uma variável chamada cinema, tá? E dentro aqui, o que é que nós vamos fazer? Criar outra estrutura for de repetição. Então let C igual a 1, enquanto C for menor ou igual à quantidade de cadeiras, C++, tá? A estrutura clássica ali. Então cinema vai receber tanto ele, e aqui ó, vai ser o segredo, que nós vamos colocar essa barra, um espaço e reserva em C. Então cinema vai receber isso aqui, que vai receber todos os valores, tá, de reserva, e depois a gente vai apresentar aqui console log cinema. Fazendo desse jeito, atribuindo todos os valores da cadeira a essa variável, ele vai apresentar em linha reta. Se a gente não fizesse isso, fosse apresentar já direto, ia ser em linha vertical. Então, feito isso, criamos a nossa função cadeira de cinema, tá? Que vai mostrar aí as cadeiras disponíveis. Como nós vamos fazer aqui dentro agora da estrutura que nós criamos, dessa estrutura. Já estamos chamando o cabeçalho e vamos chamar aqui a função cadeiras cinema, que é que vai mostrar para a gente quais as cadeiras estão disponíveis, tá? Vamos colocar aqui um rodapé só para separar.
Então, ó, aqui a gente inseriu os valores dentro de reserva, tá? Que são as cadeiras do cinema. E aqui nessa função, a gente vai colocar todos os valores das cadeiras dentro dessa variável cinema para mostrar tudo em linha horizontal. Aqui a gente chama a função cabeçalho e chama a função que vai mostrar essas cadeiras. E aí segue aqui ó, com a pergunta se ele quer continuar ou não. Então vamos executar aqui. Então ó, ele está mostrando justamente todas as cadeiras que foi do jeito que a gente inseriu lá em cima. Cinema recebe o traço, espaço e o número, tá? Então você pode ver aqui que tem um espaçamento, ó, legal, tá certo? Então quer continuar, então aí se a gente colocar assim, ele limpa e mostra de novo. Quer continuar, ele limpa e mostra de novo. Quer continuar, não, programa encerrado. Então, agora nós já estamos mostrando a cadeira e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o usuário tenha a opção de escolher, tá? E essa opção apareça lá quando ele escolher a opção dele. Então, digamos que ele escolheu a cadeira 1, o 1 lá vai aparecer marcado. Escolheu a opção 2, o 2 vai aparecer marcado. E assim por diante. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer agora? Aqui na estrutura do do, nós criamos. Essa aqui sempre vai ficar abaixo. Tá? Que é a última. Essa aqui é a última pergunta. Então, aqui nós vamos criar uma estrutura chamada for, de novo, com let c igual a 1, enquanto c, o próprio Visual Studio Code já nos sugere aí, enquanto c for menor ou igual à quantidade de cadeiras, c++, e aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, fazer com que a opção que o usuário escolher, ela seja reservada. Então, se antes disso aqui, guarda a estrutura aqui. Vamos criar aqui uma variável, tá? Aqui o usuário vai usar ela. Então aqui, declaração de variáveis, let cadeira é igual a 0. Porque essa aqui é que vai receber a opção que o usuário quer escolher, tá certo? Então para isso, nós vamos vir aqui abaixo de rodapé e cadeira recebe um number e aqui input.question e dentro nós colocamos informe uma cadeira. Pronto. Agora o usuário está escolhendo aqui. Antes de mudar isso aqui, deixa eu só comentar, porque eu estava já esquecendo dessa variável aqui, né? Como é que ele vai escolher. Então, só para mostrar a vocês. Aqui ele vai, com essa variável, ele vai escolher uma cadeira, tá certo? Então, vamos executar aqui. Então, ó, informe uma cadeira. 1. Quer continuar? Sim. Informe uma cadeira, vamos dizer 5. Quer continuar? Sim. Mas percebem que não está tendo nenhuma alteração aqui? Não está tendo nenhuma alteração quando eu escolho uma cadeira. Informa uma cadeira quando eu escolho 5. Digito Enter. Não teve nenhuma alteração. Ele só pergunta se quer continuar. A gente continua e não está mostrando se eu reservei ou não. Então, para isso que nós vamos criar essa estrutura aqui. Ó. Essa estrutura aqui é que vai determinar agora. Tá certo? Dentro dessa estrutura aqui, o que a gente vai verificar? Vamos usar justamente essa cadeira aqui. Essa variável cadeira. Tá certo? Então, se reserva em C foi igual a cadeira, o que é que acontece? Reserva em C vai receber o jogo da velha, tá? Então, quando o usuário escolher reserva em C vai mostrar, em vez do 1, vai mostrar o jogo da velha, tá certo? Feito isso, a gente vai precisar mostrar isso aqui abaixo, tá? Como é que a gente vai mostrar? A gente vai console.log
.clear. Vamos dar uma limpeza. Vai exibir o cabeçalho. Depois, vamos chamar de novo cadeiras cinema. Ok? E por último, o rodapé. Que aí ele vai perguntar se a gente depois vai continuar ou não. Então, feita a alteração aqui de acordo com a opção do usuário, aqui a gente vai mostrar, tá certo? Aqui a gente vai mostrar. Podemos até colocar aqui saída de dados, tá certo? Então, o usuário escolheu, aqui seria entrada de dados. Também, né? Temos tanto aqui nessa parte, tá? Como aqui abaixo. Então, aqui o usuário escolheu qual a cadeira que ele quer. Aqui a cadeira vai ser reservada dentro da nossa lista. E aqui vai ser mostrada quando ele escolher. Então, deixa eu encerrar. Vamos executar de novo. E aqui, informe uma cadeira. Vou informar 1. Ó, agora sim, tivemos a alteração. O 1 está reservado. Quer continuar? Sim. Informe uma cadeira. Eu vou dizer a 10. E continua. A 10 está informada. Então, sim, quero continuar. Informe uma cadeira. Vamos para 5. Agora 5, ó, já está com o jogo da velha. Então, nosso programa já está funcionando. Já está fazendo a reserva. Porém, lá no enunciado, vocês vamos voltar lá. Você vai ver. Ó, caso o usuário escolha uma cadeira já ocupada, uma mensagem deverá notificá-lo de sua opção já escolhida. Então, ó, aqui a cadeira 1, a cadeira 5 e a cadeira 10 estão reservadas. Vamos dizer que eu quero uma 1 de novo. Opa, não, executei errado. Deixa eu... 1, sim, 5, sim e 10. Do jeito que estava antes. Pronto. Quer continuar? Sim. Cadeira 1 está reservada. Eu vou digitar 1 de novo e não estava aparecendo a mensagem. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma função, tá? E vamos criar uma estrutura aqui de repetição, nessa parte aqui, que vamos até colocar aqui, processamento de dados. Que se a opção que ele escolher já estiver reservada, então ele vai entrar numa estrutura de repetição e só vai sair dessa estrutura quando ele escolher uma cadeira que não está reservada. Para isso, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma função. Aqui, cadê essa função? Declaração de variável? Essa função. Isso. Uma função que vai se chamar cadeira reservada. Essa função cadeira reservada vai receber um número, que é justamente o número que o usuário escolhe. Dentro dela, como é que a gente vai fazer para verificar? Vamos criar aquela mesma estrutura, tá? Então, let's say, quantidade de cadeiras mais, tal. O que é que ele vai fazer? Vamos criar aqui um condicional. Ele vai verificar se reserva em C foi igual ao jogo da velha. O que é que ele vai fazer? Então ele retorna true, false. Se não for, ele retorna verdadeiro. Então, essa função vai receber o número que o usuário vai escolher, tá certo? E vai verificar se dentro de reserva, aquele número que ele escolheu. Detalhe, né? Reserva em número, tá? Não é reserva em C. Então, ele vai verificar se aquela reserva que ele fez, aquele número que ele escolheu, já está ocupado. Se estiver ocupado com o jogo da velha, ele vai retornar falso. E se não estiver ocupado, ele vai retornar verdadeiro. E aí, como que a gente vai colocar isso aqui dentro dessa estrutura? Aqui, a gente dá console.clear. E aqui, vamos colocar outra estrutura, né, de repetição. Opa. Enquanto acontecer tal fenômeno, vai repetir essa estrutura. Então, o que é que vai ter que acontecer aqui?
cadeira reservada. Vamos passar como parâmetro cadeira, tá? Que foi o número que o usuário está escolhendo. Então, enquanto aqui for igual a false, né? Enquanto aqui for false, ele vai repetir essa estrutura, que é justamente isso aqui, ó, da nossa função. Se a reserva que o usuário escolheu for igual a essa aqui, ele vai retornar false. Então, significa que a cadeira está ocupada, ele vai ter que escolher outra cadeira. Então, aqui dentro, cabeçalho, ok? Cadeira cinema, vai mostrar cadeira cinemas, rodapé. A gente vai repetir praticamente essa estrutura aqui, tá? Deixa eu até copiar isso aqui e inserir uma cadeira. Pronto. Cadeira. Sim, e aqui tem que aparecer também a mensagem, né? Console log. Vamos colocar aqui. Cadeira reservada. Tá certo? Então agora a mensagem vai aparecer. Se ele já escolheu uma opção que já estiver reservada. Então ele vai informar aqui um outro valor. Se esse valor não estiver reservado, ele vai sair dessa estrutura, porque aí essa função aqui vai retornar verdadeiro, tá? E assim ele segue. Deixa eu tirar esse... Não estou gostando disso aqui. Acho que vai ser aqui. Vamos ver como vai funcionar agora. Vou encerrar aqui. Informa uma cadeira. 1. Quer continuar? Sim. Informa uma cadeira. 4. Quer continuar? Sim. Vamos digitar aqui 4 novamente. E cadeira reservada. Informa uma cadeira. Enquanto eu digitar 4, ó, ele vai apresentar a mesma resposta. 1. Se eu digitar agora o 2, reservou 2. Quer continuar? Sim. Vamos informar o 8. Quer continuar? Sim. Você viu lá que mudou. Vamos escolher o 8 de novo. Cadeira reservada. Informa uma cadeira. Vamos para 9. Está reservada. Quer continuar? Não. Programa encerrado. Então, esse foi o programa de hoje. Ficou um vídeo um pouco grande, mas como tem essas funções aqui a mais que nós criamos, essa questão de reserva das cadeiras, de mostrar de novo, a estrutura aqui que está validando, né, e mostrando se a cadeira está reservada ou não. Então, espero que você tenha entendido aí. Se não entendeu, você volta ao vídeo, né, e assiste de novo, que aí você vai conseguir entender, tá certo? Esse foi o exercício de hoje. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like, também compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos. Me siga também nas outras redes sociais e também veja o repositório deste exercício e dos outros que nós já resolvemos. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, galera, e valeu!